Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo. E nós, católicos, nós temos que estudar mais, nós temos que entender mais sobre a fé católica, sobre a doutrina católica, sobre a palavra de Deus, principalmente, o Evangelho, a Sagrada Escritura e o Catecismo. Tá? Nós precisamos entender. Porque com o passar do tempo, vocês sabem muito bem que nós estamos vivendo num período de transição. É inevitável, tá? O mundo está passando por uma transformação. E a igreja, muitos da igreja, muitos sacerdotes, bispos, estão dentro dessa transição. Alguns iludidos, outros de má fé, que realmente querem modificar as coisas. Então, com o tempo, algumas coisas do catecismo poderão ser mudadas. Tá? Algumas coisas que eram pecado, depois poderão passar a não ser, como na prática, em alguns lugares, já não é mais pecado. Quando uma pessoa vai se confessar com um padre, às vezes o padre, se ele for de uma linha progressista, uma linha liberal, ele vai dizer que aquilo não é pecado. Tá? Mas nosso dever é sempre confessar, ter o conhecimento e não nos deixar levar por nada. Apenas nos guiar pela palavra de Deus, o que Jesus nos ensinou. Tá? Como São Paulo nos afirma, mesmo que venha um anjo do céu dizer um evangelho diferente, não acreditem. Como já aconteceu, inclusive, literalmente anjos aparecerem, anjos entre aspas, e depois disso fundarem religiões. Tá? Então, já aconteceu até literalmente isso, essa passagem, mas em outros casos também, padres, bispos, qualquer pessoa que fale que o evangelho mudou, que mudou a doutrina, que mudou o que Deus disse, que não era bem aquilo, que era aquilo outro, cuidado. Por isso que nós temos que estudar a doutrina católica, tá? Muita gente na internet recentemente tem falado, inclusive um padre conhecido, Lucas Fôlego, né, ele comentou aí para que se compre o catecismo. Eu concordo com ele. Compre o catecismo enquanto não vem mais mudanças, porque a gente vê que existem muitas mudanças e nós temos que preservar nossa fé o quanto antes. Preservar, ter Bíblias em casa, ter bons livros católicos, a história dos santos, né? Que existem algumas pessoas que querem modificar até a história dos santos. Como, por exemplo, já teve casos de quererem insinuar que alguns santos eram transexuais, né? Então é algo assim muito complicado. E essa questão do gênero veio, como eu falei, e eu peço a vocês que assistam os vídeos anteriores aqui do canal, ajude o canal, que nós estamos nesse processo, tá? E eu acho muito bom que muitas pessoas estão acordando para isso, estão vendo, né? Eu vejo muitos vídeos aí, alguns católicos falando sobre isso também. É muito bom para a gente acordar dessa ilusão, tá? E muitos padres estão dentro dessa ilusão. E outros de má fé para destruir realmente o cristianismo. O mundo, existe algo muito bem arquitetado, algo sistemático para a destruição do cristianismo. Então eles querem modificar a própria Bíblia, querem modificar a Bíblia, querem modificar o catecismo. Né? Então, com o tempo, mudando linguagens, mudando significados. Para quem entende um pouco de português, né? As narrativas, né? As frases. Se você mudar um pouco, você pode mudar totalmente o contexto de uma frase, mudar o significado de uma frase. Tá? Que nem, por exemplo, o que Deus uniu, o homem não separa. Mas, recentemente, substituíram, por exemplo, o que o Deus uniu, o homem não deve separar. Então, não deve, mas e se ele separar? Né? Fica aquela meio termo, né? Pode separar se quiser. Então, não pode separar.
Então, é algo assim, uma palavrinha que muda o sentido da frase, muda o sentido do significado do que está dizendo o texto. Então, existem pessoas de má fé que muitas vezes modificam algumas coisas bem sutilmente para mudar seu significado e entra na mente das pessoas. Tá? Existem muitas coisas que a gente não sabe, que mensagens, muitas coisas que vão diretamente para a sua mente, para o seu cérebro, que ele processa e você vai entender. Tanta coisa nesse meio anticristão para destruir o cristianismo, mas investidas contra as comemorações cristãs e tudo mais, o Natal, substituindo muitas pessoas, Natal, muitas pessoas só lembram da árvore de Natal e do Papai Noel, em primeiro lugar, depois que vem Jesus. Tem pessoas que nem se lembram de Jesus, nem sabem de Jesus mais. Pessoas que nem sabem da Páscoa. A Páscoa, imagina o ovo de Páscoa, o coelho de Páscoa, mas não se lembram. Em terceiro lugar, ou quinto, ou lá no último lugar, vai lembrar que tem alguma coisa a ver com Jesus. Tá? Então, conhecimento. Nós temos que ter conhecimento. Se você tem condições, compre o catecismo da Igreja Católica. Compre o catecismo físico, tenha em casa. Tenha em casa uma boa Bíblia. Eu tenho aqui a Bíblia Ave Maria. Tá? É uma boa tradução, mas acredito que tenha melhores, de uma forma mais antiga, né? Algumas Bíblias mais antigas. Compre, ou se você tem em casa, preserve, deixe guardadinho, porque um dia não teremos tão facilmente uma Bíblia com uma boa tradução, um catecismo. Muitas coisas podem ser mudadas, né? Com de São Pio X para o amarelinho, mudou algumas coisinhas, né? Mas é válido o catecismo amarelinho, com certeza. Então muitas pessoas aconselham, compre o catecismo de São Pio X. Ok, você pode sim, se você tiver condições, compre os dois, compre ou o amarelinho, pelo menos o amarelinho. Se você tiver condições, eu sei que é difícil hoje a situação do Brasil, está complicado, mas se você tiver condições, compre. Se não, estude agora mesmo, faça um estudo do catecismo pela internet, que ainda você pode encontrar, não modificou. Não é? Isso é uma tendência para o futuro, mas um futuro próximo. Tá? De mudanças aí que você sabe muito bem, né? Aquela questão do gênero talvez vai estar em primeiro lugar aí em mudanças aí, tá? Mas isso mais para frente. Infelizmente estamos caminhando para isso. Então nós temos que tomar cuidado e estudar agora mesmo a verdadeira fé para depois não cairmos em armadilhas. Tá? Infelizmente é algo muito perigoso no tempo que nós estamos vivendo. E o católico ele tem que ter conhecimento. Tem que ter conhecimento da sua fé e preservar a sua fé como ela é. A fé que você teve, que você adquiriu desde criança, tá? A fé de sempre, a fé em Jesus Cristo, na Sagrada Escritura, na igreja de sempre, na igreja que sempre pregou a verdade. Tá? E não dar ouvidos a pessoas, nem que sejam sacerdotes, que estejam pregando o contrário do que sempre foi pregado em 2000 anos. Tá? Então essa é a realidade. Tá? Mantermos firmes na nossa fé, esse é o esquema. E se você não tem conhecimento, busque conhecimento, adquirindo ou preservando os livros que você tem, a Bíblia que você tem, o catecismo que você tem, ou outro livro de oração, qualquer coisa referente à fé católica, qualquer estudo que você tem em casa, preserve, deixe preservado, deixe guardadinho no local bom, para não se perder com o tempo. Porque daqui a um tempo, as coisas que você tem em casa, essa Bíblia que você tem, o catecismo que você tem, poderão ser raridades. Então isso, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.